O grande problema desse cenário é que muitas vezes essas holdings são constituídas não da forma adequada e comumente sem analisar quais são os riscos efetivos a esse patrimônio. Bem-vindos a mais esse conteúdo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre holdings patrimoniais e operacionais, vantagens e desvantagens. E espero que o conteúdo agregue bastante para vocês numa curva de consciência sobre como utilizar melhor essas estruturas, pensando sempre em planejamentos onshore. Não falaremos hoje aqui sobre estruturas fora do Brasil. E com isso, conheçam um pouquinho mais sobre quais são as principais ferramentas e quando a gente utiliza uma holding operacional e quando a gente usa uma holding patrimonial. Primeiro ponto, quando a gente fala de holding, que gera um conceito, apesar do termo ser muito utilizado, é o que é holding. Holding nada mais é do que uma pessoa jurídica, uma empresa, criada com a finalidade específica de concentrar o controle e a participação sobre determinados ativos. Podem ser esses ativos participações em empresas operacionais ou esses ativos efetivamente investimentos em imóveis ou outras classes de ativos voltados para a retenção e a proteção de um patrimônio, que são as holdings patrimoniais. As holdings vieram de um contexto histórico no final do século XIX, com o nascimento dos grandes conglomerados, sobretudo nos Estados Unidos, aonde foi necessário ter uma estrutura de controle mais centralizada, sobretudo para definições de âmbito estratégico, de direcionamento. Então, é natureza das holdings que elas concentrem o capital social e o poder decisório e influência sobre as suas empresas ali vinculadas, tá? Controladas, assim dizendo. Então, de forma geral, as holdings são um instrumento fantástico para um planejamento estratégico bem assentado, onde você pode elevar para o patamar da holding decisões de nível estratégico que tocam não apenas aquela operação, mas tocam a interlocução entre diversos ativos operacionais que estão dentro de uma mesma vertical. Então a holding ela consegue centralizar essas bases, tanto do ponto de vista de governança, dando um incremento substancial quanto ao efeito das decisões estratégicas adotadas no âmbito da holding e como ela vai repercutir nas empresas ali controladas, como no aspecto das holdings patrimoniais, numa gestão mais centralizada sobre uma diversidade de ativos que estão ali alocados. Então, em empresas familiares, sobretudo, as holdings elas exercem um papel muito forte de trazer governança para a gestão dos ativos da família. Então, a gente sai daquela pessoalização, sai daquela figura, muitas vezes, do próprio patriarca à frente, e utiliza as holdings, primeiro, como um modelo de organização e proteção patrimonial, segundo, como incremento de governança para trazer as próximas gerações, muitas vezes em âmbitos ainda, inicialmente, diretoria, depois em âmbito de conselho, para decisões estratégicas, evitando que essas gerações futuras efetivamente tenham que se debruçar sobre o operacional, porque geralmente é onde a gente identifica o maior potencial de risco à continuidade e perpetuidade do patrimônio. Além desse aspecto, a holding ela traz, a gente vai falar um pouco mais à frente, né, algumas vantagens também tributárias. Mas o que são as holdings patrimoniais? As holdings patrimoniais, elas são empresas centralizadoras que trazem ali no seu contexto a finalidade de administração de bens e investimentos familiares. Então, dentro das holdings patrimoniais, tradicionalmente, nós temos a alocação de ativos como imóveis, carteiras de investimento e pontos similares, ou seja, são ativos que estão ali voltados à preservação e crescimento, mas não são ativos que compram riscos consideráveis. Ao contrário, nas holdings patrimoniais, na vertical de holdings patrimoniais, nós sempre orientamos que ela esteja bastante isolada em relação dos pontos que trazem riscos, sobretudo riscos trabalhistas e riscos vinculados à defesa do consumidor, porque são os dois pontos que no nosso judiciário brasileiro mais comumente desconsideram a personalidade jurídica e chegam ao patrimônio das empresas ou das pessoas físicas que são sócias. Então, tomando isso como premissa, as holdings patrimoniais elas operam numa vertical de centralização de patrimônio, certo? De ativos,
como imóveis, participações de investimento e situações do gênero voltadas à centralização, gestão e perpetuação desse patrimônio com o direcionamento estratégico da forma como ele será alocado ou reestruturado. O ponto principal das holdings patrimoniais, também o maior ganho para elas, é que ela facilita muito a sucessão e proteção patrimonial. Imaginem uma família altamente patrimonializada com 70, 100 imóveis distribuídos. Se você, no âmbito de um processo de inventário, não estou nem falando aqui em utilizar efetivamente, por exemplo, uma doação com usufruto vitalício, estou falando no processo sucessório tradicional, ao invés de suceder as cotas da empresa, que eventualmente pode, através de um alvará judicial, imediatamente viabilizar a continuidade da sua operação, se tivesse que nessa mesmo cenário dessa família, ter que abrir um inventário, arrolar nesse inventário 70, 100 imóveis e fazer a avaliação de 70 a 100 imóveis, esperar a Fazenda Pública Estadual fazer a avaliação de cada um deles, entender qual é o imposto incidente para efetivamente transferir 70 a 100 imóveis para os seus herdeiros. Se você tiver mais de um herdeiro, isso naturalmente já ocasionará a fragmentação do patrimônio familiar, porque ou eles serão condôminos em todos os imóveis, ou eles efetivamente, que é o mais comum, repartirão a integralidade desses imóveis, um quinhão para cada um dos herdeiros, ficando cada um dos imóveis na propriedade integral de um herdeiro, que é o que a gente assiste de forma mais comum. Então, dentro desse cenário, a holding ela vai criar aquele bloco de perpetuação, porque a venda, a realocação desses ativos, a transformação de ativos eventualmente menos líquidos em ativos mais líquidos ou coisa do gênero, observará regras de governança estabelecidas quando da sua Constituição e que tem um critério para serem alteradas de consenso, pelo menos entre a maioria do capital social dessa holding patrimonial. Então, além das vantagens de administração de bens e investimentos, ela traz também um incremento muito importante do ponto de vista de sucessão e proteção patrimonial. Então, por isso, ela é tão recomendada e tão largamente utilizada no Brasil. Geralmente, quando as famílias alcançam um nível de patrimônio mais elevado, o primeiro passo que elas fazem é constituir uma holding patrimonial. O grande problema desse cenário é que muitas vezes essas holdings são constituídas não da forma adequada e comumente sem analisar quais são os riscos efetivos a esse patrimônio. Então, o ponto de destaque é efetivamente você entender qual é o cenário antes de executar um planejamento. O planejamento ele é melhor na proporção do grau de conhecimento que você tem sobre o cenário em que a família está inserida. Então, quanto mais preciso, mais profundo, mais completa for a investigação de riscos, maior naturalmente será o grau de proteção que um planejamento poderá efetivamente entregar. Então a holding ela será mais bem estruturada, inclusive quanto às suas cláusulas, formatações, titularidade, se será uma limitada, se será uma sociedade anônima, entendeu? De capital fechado, qual será a vertente, quem serão os sócios ou acionistas dessa holding patrimonial, se serão diretas pessoas físicas, se será encadeado, enfim. Esse cenário vai dar, a análise dos riscos nos dá uma percepção muito mais clara para desenhar esse cenário posterior. Quando a gente fala de holdings operacionais, por outro lado, muito embora o conceito de holding seja exatamente o mesmo, a classe de ativos com a qual ela se preocupa é diferente da holding patrimonial. Na holding operacional, ela vai deter a participação acionária ou societária em empresas operacionais. Então imagine que a família possui ali dentro da base de sua geração de riqueza algumas empresas operacionais que envolvem funcionários, que envolvem contratação com clientes, com fornecedores e por aí vai. E dentro desta lógica, a família busca uma camada de proteção para que a pessoa física não esteja na camada logo após aquela empresa operacional. Então, dentro desse cenário, nascem aí as holdings operacionais, que vão centralizar a participação em um ou vários negócios, de classes similares ou não, mas que são operacionais, ou seja, que trazem em si embutido um risco operacional clássico, que normalmente toca aí a esfera trabalhista, consumerista, tributária
ou, na maioria das vezes, todas elas em conjunto. Então, dentro dessa base, a holding operacional, ela vai trazer uma centralização para gerar uma influência, uma visão centralizada sobre o direcionamento de vários ativos operacionais em conjunto. Então você tem como alçar o planejamento estratégico ao nível da holding patrimonial ou da holding operacional e, consequentemente, a partir dela, distribuir os seus efeitos para a gestão de cada um dos ativos operacionais que estão ali embaixo. Além disso, ela traz uma organização societária e estratégica quando se pensa em expansão. Porque quando você tem uma holding operacional centralizando, você viabiliza que eventuais dividendos, resultados positivos auferidos em um negócio possam ser direcionados para outro negócio, evitando aí dentro dessa estrutura que se aplique, por exemplo, a estruturação de mútuo entre PJ e PJ. Você pode realizar dividendos para a holding, da holding centralizar e distribuir em outros negócios que precisem naquele momento de um aporte maior de capital, por exemplo. Outras vantagens que nós temos é que dentro da estrutura das holdings patrimoniais, e falaremos isso um pouco à frente, há uma vantagem tributária razoável quando se trata, por exemplo, de ativos operacionais que estão sendo investidos pela família, mas com o aspecto de vender equity no futuro. A diferença de carga tributária ela é bastante razoável, né, porque o objeto social da holding patrimonial é justamente deter participações em outros negócios, e isso na legislação atual, antes da reforma tributária, traz ainda uma vantagem considerável do ponto de vista tributário, sobretudo por evitar ganho de capital sobre a diferença de cotas. Então, temos aí algumas estruturas, né, de planejamento de proteção patrimonial que envolvem tanto a estruturação da holding patrimonial e da holding operacional. São dissociadas, são antagônicas? Não. Geralmente em planejamentos de famílias ultra high net worth que têm ainda em sua base ativos operacionais clássicos ou até de risco, é mandatório que a gente conjugue as duas estruturas. Então a gente tem a holding de participações, né, a holding operacional, e do outro lado, numa vertical separada, mas que se conecte em algum ponto da estrutura para que você tenha, obviamente, a transferência de recursos de forma lícita, a holding patrimonial. O que a gente sempre destaca em planejamentos é que holding operacional e holding patrimonial, elas não caminham numa mesma vertical. A gente conecta elas em algum ponto na estrutura, porém, o risco ele tem que estar ali aglutinado e consolidado na esfera operacional, e a esfera patrimonial ela tem que estar o mais distante possível desse risco que foi identificado. Então, por isso que a investigação de risco é o primeiro passo, uma due diligence bem feita, compreender o cenário de risco para trazer depois a melhor estruturação, conjugando as duas ferramentas, tanto a holding operacional quanto a holding patrimonial.